O que acontece com um bumerangue quando você joga ele? Ele volta. Assim como a sua consciência e as prováveis inúmeras perguntas que você possa ter. Você não é nada. Não tem tamanho, não tem forma, não tem atributos, mas parece que tem. E sempre vai parecer. Antes de iniciar o tópico, eu só queria levantar uma questão. Toda expressão humana que acontece é sempre por conta de um eu humano ou manifestado em busca de um eu divino ou em manifesto. Todas, sem exceção. Por mais grotesca que ela possa parecer. Existe e sempre existirá uma trindade. Entre o seu eu real ou divino, o seu eu mortal, humano, e a ligação entre eles. Chame essa trindade como você quiser. Shiva, Shakti e Kundalini unindo os dois, Pai, Filho e Espírito Santo, Brahman, Jiva e Atman. Para mim, tanto faz. E eu não tenho o mínimo interesse em entrar em mérito de nome ou de significado ou em dogmas específicos. Porque isso geralmente traz uma carga emocional e um monte de história baseada em cada tipo de filosofia ou religião. E o meu intuito aqui não é discutir teologia. Quando eu trago esses nomes, é só para facilitar a sua visualização ou compreensão baseado na sua crença. Então, se você é uma pessoa que cresceu num ambiente cristão, é mais fácil de você imaginar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você está envolvido aí no meio das filosofias mais orientais, fica mais fácil de você imaginar a Shiva, a Shakti e a Kundalini unindo os dois. Mas, no fundo, tanto faz. O que importa é o que significa essa trindade. Não só a trindade, como essa busca eterna. Você pode ver essa busca em todas as relações humanas, como eu disse. Busca por felicidade, por amor, por aprovação, por estabilidade. Num primeiro momento pode parecer uma busca humana, mas é sempre uma busca do seu eu mortal, fictício, egóico, pelo seu eu real. Sempre. Por mais humana que possa parecer essa busca. E isso fica muito mais nítido quando você pega algum ramo da arte, como por exemplo a música. Através da música a gente costuma expressar grande parte das nossas relações humanas. E você pode prestar atenção daqui para frente que toda música que você escutar pode ser encarada de duas maneiras. Falando sobre seres humanos e sua relação, principalmente músicas de amor que falam sobre eu, você e a conexão desses dois. Ou você pode encarar a música como relatando essa trindade. A relação entre esses dois eus e a conexão que liga eles. Eu não posso colocar trechos de música aqui, senão o YouTube bloqueia meu vídeo por conta de direitos autorais. Então, para não correr esse risco, eu só vou colocar a letra da música, depois você procura se quiser. Ou, por curiosidade, pega músicas que você gosta e analisa com cuidado a letra. Observa se você consegue encaixar essa letra nessa relação da trindade. Eu só queria fazer uma observação. Essas músicas que eu vou colocar aqui, eu nem perdi muito tempo buscando elas, tá? Eu só peguei minhas playlists, peguei algumas músicas, olhei as letras. Algumas eu já até sabia que falava sobre essa trindade. E eu vou mostrar elas agora. Para você ver como é fácil encontrar essa relação. Soja, you and me. Você e eu. É você e eu. E sempre vai ser. E o que eu sinto por você não tem fim. Mas você me fez ficar ao seu redor. E então, você precisa de mim novamente quando você cai. E quando essa dança acabar, você e eu ainda seremos os únicos. Sim, desde o começo dos tempos. E eu ainda estou com você, mesmo quando tudo se for. Você pode encarar que ele está falando isso para uma garota, para um parceiro, para uma pessoa no âmbito do romance. Ou você pode ver que ele está falando de uma relação eterna entre duas entidades, e ele até comenta: você precisa de mim novamente quando você cai. Um dos grandes propulsores da autodescoberta é o sofrimento. A hora que você não aguenta mais, a hora que você sofre o suficiente, você precisa do seu eu real.
E observa o que vem logo na sequência. E quando essa dança acabar, você e eu seremos os únicos. Sim, desde o começo dos tempos, e eu ainda estou com você, mesmo quando tudo se for. Mesmo depois da dissolução cósmica. Ainda vai sobrar eu e você. Eu e o meu eu. Mas eu não vou ficar analisando todas as letras de músicas. Senão a gente vai perder aqui de novo 40 minutos e os meus vídeos já são longos demais. Vamos para as próximas. Loren, Euphoria. Por quê? Porque esse momento não pode durar para sempre. Essa noite, a eternidade é uma porta aberta. Não, nunca pare de fazer as coisas que você faz. Não vá. Em cada suspiro que eu dou, eu estou respirando você. Euforia, para sempre, até o fim dos tempos. De agora em diante, só eu e você. Stone Soul, Miracles. E eu ainda tenho sonhos em que estamos juntos. E eu ainda posso sentir sua pele, lembranças todas cercadas por sua luz. Eu não quero morrer de novo. Fleetwood Mac, Dreams. Agora vem você de novo. Você diz que quer a sua liberdade. Bem, quem sou eu para te manter para baixo? Está certo que você deve jogar como você quiser, mas escute com cuidado o som da sua solidão, como a batida do coração que te leva à loucura. No silêncio ao se lembrar do que você tinha e o que você perdeu, e o que você tinha e o que você perdeu. Stone Sour, através do vidro, que eu não consigo falar isso em inglês, through the glass. Eu estou olhando para você através do vidro. Não sei quanto tempo se passou. Oh Deus, parece uma eternidade. Mas ninguém nunca te diz que a eternidade é como estar em casa, sentado sozinho dentro da sua cabeça. Como você se sente? Essa é a questão. Mas me esqueci. Você não espera uma resposta fácil. Quando algo como uma alma se torna inicializada e dobrada, como uma boneca de papel e pequenos bilhetes, você não pode esperar por um pouco de esperança. E quando você está lá fora, olhando para dentro, descrevendo o que você vê, lembre-se, o que você está encarando sou eu. Toda busca humana é uma busca pelo seu eu divino. Ou está falando da relação entre os dois. Claro que nem sempre de maneira tão explícita. Quer fazer sucesso? Faz uma obra que fale sobre duas metades e a ligação delas. E principalmente uma metade divina. Outra humana, mortal. E a ligação forte, eterna que existe entre as duas. O mesmo vale para filmes, livros, quadros. E você observa que não só as obras são feitas em cima desse assunto, como a gente se sente atraído por esse tipo de coisa. Se você parar para ver, as músicas que fizeram mais sucesso, os filmes que fizeram mais sucesso, os livros, as obras de arte, sempre retratam essa busca eterna. Vai ver, um dia eu faço vídeo sobre os filmes da Disney. Rei Leão, Aladdin, é sempre essa busca do eu menor em conexão com o eu maior. Rei Leão, então, nem se fala. E o bumerangue? Onde ele entra aí? A questão do bumerangue é a seguinte: a resposta sempre se encontra no início. A resposta tá antes dela ter sido feita. Essa semana eu até postei no Instagram do canal. Se você não segue, vai lá e segue, hein? Novo Yoga. No lugar onde a resposta se encontra, a pergunta não existe. O que isso significa? Que inicialmente não havia dúvida nenhuma. Não existia pergunta nenhuma. Pois você não é ninguém. Quando uma pergunta aparece, é porque alguém apareceu para fazer essa pergunta. E não importa qual pergunta seja, mesmo se forem perguntas fundamentais sobre a existência, de onde eu vim, para onde eu vou, eu sou imortal, eu morro, existe céu, existe inferno, não importa qual seja a pergunta. Seja uma ou sejam infinitas dúvidas e questões. Elas vão durar o tempo que for necessário que elas durem, e a resposta sempre vai estar no início, no estado inicial, onde essas perguntas nem existiam inicialmente. Por isso que a gente tem o movimento de um bumerangue. O seu eu real não tem dúvida e pergunta nenhuma, e por algum motivo você se identifica com o movimento da mente, com o seu eu menor, passando por todos os corpos. Se você quiser saber um pouco mais sobre corpos, vai ver o vídeo que eu falo dos coxas.
e não é coxa de galinha. Desculpa, meu gato é o recordista de passar e derrubar minha câmera toda hora. Voltando. Peraí que agora eu pego ele. Voltando pela terceira vez. Inicialmente, você não tem dúvida nenhuma. Se existe alguma dúvida, é porque você trouxe alguma entidade à tona, passando por todos os corpos. Então você não é nada nem ninguém, passa pelo corpo intelectual, mental, prânico, físico, do jeito que você quiser se chamar também. Não se atente muito a detalhes, nomes, etc. A questão é, o seu eu real, ou eu superior, ou pai, ou Shiva, do jeito que você quiser chamar, não tem dúvida nenhuma. Levanta uma questão, por exemplo. O que acontece depois da morte? Então você vai lá para o seu corpo do seu eu físico mortal e fica aqui agoniado com a pergunta: o que acontece depois da morte? Quem sou eu? O que está acontecendo? E a resposta se encontra onde? A resposta não se encontra aqui. Não importa o tempo que você fique aqui você só vai conseguir mais questões. A resposta se encontra onde? No seu eu real, no início, no seu eu superior. E qual é o tapa na cara que você leva? A pergunta não existe aqui. Então, assim, qualquer pergunta que você levante é inútil, porque você sempre vai voltar para o início. Você é a própria resposta. Como disse São Francisco de Assis, aquilo que você procura está em quem procura. Para qualquer pergunta. Existe céu ou inferno? Você é o céu ou o inferno. Mas o que é o bardo? Você é o bardo. Mas o que é a viagem astral? Você é a viagem astral. Mas existe... o que é um Buda? Você é o Buda. Qualquer pergunta que você faça, a resposta absoluta sempre vai estar lá no ponto inicial. Então não importa qual seja a pergunta. Ela sempre vai fazer esse efeito bumerangue. O que é o tempo? Você é o tempo. O que é esse universo fora de mim? Você é esse universo fora de mim. Quem são as outras pessoas? Você é as outras pessoas. Você entendeu onde eu quero chegar? Observando esse mecanismo, quando a resposta é encontrada, a ligação entre esses dois eus fica evidente. Porque você nunca leva os dois pés para um, nem os dois pés para o outro. Você sempre está com um pé num e pé no outro. Se você enxerga a sua vida como sendo um corpo, um ego, num universo, é porque você está com o pezinho ali mais focado no seu eu mortal. Mas o pé divino ainda continua pisando lá. Se você traz o pé para o divino, você enxerga o divino e nunca existiu um mortal. E você transita entre esses dois. Mas, no momento em que você descobre a resposta para a pergunta, a ligação entre esses dois fica evidente. E aqui a gente tem a Kundalini ligando o Shiva e a Shakti, a gente tem o Espírito Santo ligando o pai e o filho, ou você pode simplesmente chamar da ligação entre o seu eu superior e o seu eu inferior. Então, finalmente, a conexão é estabelecida e, enfim, o filho conhece o pai por trás de toda a manifestação. Todas as coisas me foram entregues por meu pai. E ninguém conhece o filho senão o pai. E ninguém conhece o pai senão o filho. E aquele a quem o filho o quiser revelar. Todo mundo vive entre essas duas percepções. Mas entendam, eu sei que às vezes enche o saco eu ter que ficar fazendo essa observação em todo o vídeo. Não leve o que eu estou falando no sentido literal. Não existem três eus distintos e distinguíveis. Não existem vários eus, vários corpos ou coisas do tipo. Existe só um eu. Para não falar que existe só um eu, existe só uma coisa acontecendo. Existe só um evento. Existe só um. Ponto. Que pode parecer ser um eu divino, um eu mortal e a ligação entre eles. Mas não existe esses três. A Trindade é só expressa. Eu estou falando sobre ela, mas isso não quer dizer que ela exista. Que você consiga achar dois eus distintos e uma ligação entre eles. Outra observação interessante é que quando a ligação entre o seu eu divino e o seu eu mortal acontece, o ato de ver e o objeto visto fazem o quê?
se fundem em uma só coisa. Só existe ver. Não existe visão, não existe objeto visto, só existe ver. Tudo que existe é ver. Só existe o verbo. E reforçando, quando a ligação é estabelecida, percebe-se que sempre foi desse jeito. Tudo sempre foi e tudo sempre é do jeito que é. Não é um estado novo que você alcança. Você não vai ganhar uma medalhinha de bom menino. Você não vai ganhar uma estrelinha na testa escrito iluminado. Não existe nada para se alcançar que já não estivesse ali inicialmente. Então qualquer expressão posterior a isso é enfeite. E a gente tem que tomar cuidado com esse ego espiritualizado aí. Porque você não é nada, não é ninguém. O meu nada é o seu nada. O nosso nada é idêntico. O que sobrepõe o meu nada é a minha aparência física e a sua aparência física e a aparência física de todo mundo. Se a gente enfeitar essa aparência física e falar a minha aparência física é melhor do que a sua porque eu conheço alguma coisa, ou porque eu compreendi alguma coisa, ou porque eu uso um chapéu especial, ou porque eu sou de determinada doutrina, filosofia, religião, você está dando corda para um eu irreal. O eu real não tem atributos. Ele é um ninguém. É o mesmo eu de todos, o tempo inteiro, sempre presente. Como eu já falei, da pessoa mais louvável até a mais desprezível. E até esses pares de opostos só existem pela manifestação física e mortal. Então, se você admitir que você é o eu verdadeiro, o eu real, você vai ter que admitir esse eu em todo mundo. Até nas pessoas que você julga que são os piores seres humanos do mundo. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Essa trindade existe para sempre? Sempre. Eu já falei isso em outros vídeos. Se não existir o seu eu mortal, se não existir essa samsara, se não existir esse ciclo de renascimento, você nem sabe que você existe. Porque é o ego que causa a aparência de mundo. Só existe uma coisa. E só existe o que está acontecendo agora. E o que está acontecendo agora? Parece um mundo vivido por um ego. Então, filhão, isso é tudo que você tem. Ou é isso, ou não é nada. E qual que então é a causa e o propósito dessa manifestação? Vamos rebobinar? Se eu levantar essa questão, eu estou fazendo o quê? Criando um efeito bumerangue. Eu vou encontrar a resposta onde? No início, onde essa pergunta não existia. Questões sobre causas e propósitos não existem inicialmente. Elas são criadas junto com a entidade e a resposta está antes da entidade ter sido criada. Causa, propósito, motivo só existe quando você segue o movimento da mente. Mais uma coisa, essa entidade aqui, a mortal, existe no tempo. Essa aqui existe no absoluto presente. Então, esse tipo de questão só existe aonde? No tempo. E a resposta está onde? No absoluto presente. Então, qualquer tentativa de entender propósito, motivo, história, não faz sentido. O seu eu real não faz a mínima ideia de onde veio, não faz a mínima ideia do que é que está rolando e não faz a mínima ideia de onde vai. E se você acha isso que eu estou falando absurdo, você pode voltar uns 2000 anos atrás e reclamar com outra pessoa que também disse isso. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.